Joe Biden tem uma longa carreira na política e agora busca a reeleição. Diferente de Trump, o democrata está focado em reforçar as relações internacionais dos Estados Unidos. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, Joe Biden teve uma longa carreira na política. Aos 29 anos, se tornou um dos americanos mais jovens a ser eleito senador, cargo que ocupou por 36 anos. De 2009 a 2017, foi vice de Barack Obama, primeiro presidente negro do país. Nascido em 20 de novembro de 1942, se tornou o presidente americano mais velho da história ao vencer Donald Trump nas eleições de 2020. Folks, the people of this nation have spoken. O povo dessa nação falou. Eles nos deram uma vitória clara, convincente. Uma vitória para nós, o povo. Vencemos com o maior número de votos já dados a uma chapa presidencial na história da nação, 74 milhões. O democrata teve a vida marcada por diversas tragédias. Em 1972, poucas semanas depois de ser eleito para o Senado, perdeu a primeira esposa e a filha pequena em um acidente de carro. Em 2015, o filho Beau morreu com câncer. Anos depois de se tornar viúvo, se casou com Jill Biden, com quem teve outra filha chamada Ashley. Biden se descreve como um homem leal, muito ligado à família e não hesita em defender o filho Hunter Biden, declarado culpado por posse ilegal de arma este mês. Um tribunal do estado de Delaware condenou Hunter por mentir sobre o uso de drogas ilegais quando comprou um revólver em 2018. Ele ainda enfrenta acusações de evasão fiscal e pode pegar até 25 anos de prisão, o que é improvável já que é réu primário. O presidente americano também passou por problemas legais. Biden foi investigado por um promotor especial por ter guardado documentos confidenciais quando não era mais vice-presidente. O promotor recomendou o arquivamento do caso, argumentando que um júri relutaria em condenar o que chamou de um homem velho com memória ruim. A observação causou um alvoroço entre os democratas, para a alegria dos republicanos. Depois que assumiu a presidência em 2021, Biden tomou medidas rápidas para vacinar a população contra a Covid-19 e impulsionar a recuperação econômica com a criação de empregos. Esse é o tipo de parceria entre os governos federal e estadual que acredito que no setor privado nos ajuda a vacinar mais pessoas com mais rapidez e a ficar à frente desse vírus em vez de atrasá-lo. Estamos otimistas de que teremos o suficiente para que a vacina seja capaz de fornecer injeções, incluindo injeções duplas, para mais de 300 milhões de pessoas. Antes do verão, pelo menos essa é a nossa esperança. Joe Biden e Donald Trump são os dois candidatos mais velhos a concorrer à presidência dos Estados Unidos, e a idade dos dois é motivo de discussões. O andar cada vez mais rígido do democrata gera preocupação. Durante a cúpula do G20, o presidente americano esteve entre os assuntos mais comentados por aparentar estar disperso em alguns momentos. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Biden está em forma. O médico do presidente disse que, se olharmos para este presidente, que também é o comandante em chefe, ele passa num teste cognitivo todos os dias à medida que passa de um tópico para outro. Compreendo o nível granular destes temas. As guerras na Ucrânia e em Gaza, assim como a relação com a China e o futuro da OTAN, são assuntos importantes para as eleições americanas. Desde a invasão russa em fevereiro de 2022, Biden lidera uma coalizão de países para apoiar Kiev. A estratégia do democrata é se opor ao envio de tropas terrestres, mas fornecer ajuda para que possa se defender de Moscou. O democrata também demonstra apoio a Israel desde o ataque do Hamas em outubro. O presidente ordenou pela primeira vez o envolvimento direto dos Estados Unidos na defesa do Estado judaico durante o ataque do Irã em 13 de abril. Em relação à China, Biden é favorável a estabilizar a relação com Pequim e conduzi-la de forma responsável. Sobre a OTAN, o americano quer uma aliança militar mais forte do que nunca. A reportagem frisa bastante a relação do Joe Biden com o cenário externo. A gente já volta aí. O Urian continua aqui comigo e aí eu vou perguntar para ele, como eu fiz, as interpretações dele sobre a postura do Trump, Urian, e o Biden, que foi
A pergunta é, deixa eu fazer outra aqui. Quem venceu o debate ou quem perdeu o debate? Que talvez seja a pergunta mais bem colocada. O Biden saiu ali apagado, gaguejou e tudo mais. Quer dizer, agora eu vou passar a palavra para você porque a pergunta eu fiz para você. Marcelo, é algo que ficou evidente nos primeiros 12 minutos do debate. Primeiro que o Biden ele já entrou no palco demonstrando fragilidade física. Não estou sendo etarista, não estou falando que essa é a condição de uma pessoa de 81 anos, mas a condição do Biden, independente da idade, é uma condição que transparece isso, e esse era o grande medo dos democratas. Perfeito, claro. E a voz não ajudou, ele estava rouco, inclusive até os próprios democratas, ou a Casa Branca acabou falando isso, então o presidente está se recuperando de um resfriado. E em alguns momentos ele acabou se confundindo, então fugia a palavra, isso não pegou bem, os democratas já começaram a entrar em pânico, ele passou muita fragilidade, ele tinha apenas um objetivo nesse debate, demonstrar que no auge dos seus 81 anos ele conseguiria comandar a maior superpotência do mundo pelos próximos 4 anos. Até porque ele teria aí, ou vai ter 86 anos quando terminar o mandato. Então, quem ganhou e quem perdeu esse debate, dá para dizer que não é que o Donald Trump ganhou. Ele não ganhou por conta dos argumentos. O Biden, apesar do seu desempenho na fala, na fragilidade, ele teve... eles não podiam portar notas, então tudo que eles falavam tinha que ser da própria cabeça. Memória, claro. Apesar disso, apesar de tecnicamente, em relação a políticas públicas e informações, o Biden ter se saído melhor, o Donald Trump, de acordo com agências de checagem, falou 3 vezes mais desinformações do que o Biden, mas o Biden perdeu porque ele não cumpriu com o seu objetivo principal, que era mostrar força e energia. Claro que esse tema a gente ainda vai esmiuçar muito nos próximos programas e ao longo das próximas semanas e próximos meses, mas eu preciso puxar isso aí. Urian, é factível a proposta ou a ideia dos democratas trocarem o pré-candidato? Isso tem que partir dele. Você vê esse cenário possível? Esse cenário já está sendo discutido ao longo do dia. Não dá nem para falar que é ao longo do dia, mas desde que o debate aconteceu. Eu chutaria que até desde os primeiros 12 minutos do debate. Perfeito. Então existe já uma movimentação. O Joe Biden, ele teria, como ele já é o pré-candidato, ainda não oficialmente, porque as convenções... Ainda não aconteceram, né? Vão acontecer em Chicago em agosto, mas ele já venceu ali entre os delegados. Então ele precisaria desistir para que os votos desses delegados fossem aí até um outro possível candidato ou candidata, né?